Dependência emocional se caracteriza em colocar pessoas em lugares do seu coração em que elas não deveriam estar. Olá, seja bem-vindo ao meu canal novamente. Eu me chamo Fernanda, é um prazer ter vocês aqui comigo. E o assunto de hoje é dependência emocional. Assunto esse que eu já passei e eu gostaria de compartilhar a minha experiência e como eu detectei e como foi o meu processo de voltar para mim. Eu diria que a dependência emocional, ela é uma atitude silenciosa. Você não percebe que faz isso, mas quando se dá conta, é como se fosse uma doença infecciosa. Ela já dominou todo o seu corpo quando você percebe que tem ela. E normalmente, somente no meu caso, eu não percebi isso sozinha, porque eu achava que era amor, que era cuidado, que era importância, só que não era. Quem estava de fora é que sinalizou para mim: Fê, o que você tá fazendo, o que você tá sentindo, como você tá agindo com as pessoas, não é amor. E quando você começa a colocar pessoas em lugares que elas não deveriam estar no seu coração, e você pode fazer isso, seja com seus pais, seja com seu cônjuge, seja com amigos, e hoje, com as mídias sociais, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, de realmente de dependência, a necessidade de aprovação constante, sendo que as pessoas elas têm que gostar de você pelo que você é e não por aquilo que você tenta ser. É claro que a gente deve amar pessoas, respeitá-las e normalmente o ciclo da dependência ele se desencadeia quando uma pessoa que você admira muito, respeita, que te marcou de alguma forma, e ali você começa a colocar ela em lugares que elas não pediram para ser colocadas, mas você respeita tanto, te marcou tanto, que de maneira inconsciente elas começam a tomar posições dentro de você. No meu caso, por exemplo, eu lembro de um episódio em que eu comecei a chorar porque eu não estava na companhia da minha mãe e do meu marido, porque eu fiz isso com os dois, né? Quando mais jovem, eu fiz isso com a minha mãe. Quando eu me casei, eu transferi para o meu marido e eu achava que era amor, que era importância, e não. Hoje claro que eu sou apaixonada por eles, eu amo a companhia deles, mas eu não tinha prazer na minha própria companhia. Eu tinha medo de me socializar com outras pessoas, eu tinha vergonha de falar no telefone. Eu sempre falava: não, mãe, fala a senhora, não, amor, faz você. O que acontece? Você coloca pessoas como se elas sempre fossem melhores, mais capazes, e você como se não fosse nada, não valesse nada, você só é bom por causa da outra pessoa, sendo que não, gente. Foi o que Deus falou um dia comigo, quando a ficha caiu. Filha, você precisa de pessoas, mas você só depende de mim. A chave da sua alegria não pode estar na mão de ninguém, somente nas minhas. E com isso, você começa a se respeitar e respeitar o outro e não colocar esse peso nas costas deles.
Se vocês repararem, diferente de um relacionamento abusivo, em que o abusador sufoca a sua vítima e ela realmente, literalmente, se sente presa naquele relacionamento, ela perde toda a sua identidade, toda a sua personalidade, toda a sua vontade própria e vive por conta daquele relacionamento. A dependência emocional é o contrário. É você que coloca pessoas em lugares que elas não pediram para estar. É você que coloca em nome do amor, em nome do respeito, em nome da admiração. Você torna uma coisa bonita, uma coisa boa e ruim. Assim é a diferença, né, do remédio para o veneno. É a dose. E é assim que eu detectei que começou em mim. Começou de uma admiração, de um respeito, de uma consideração a eu não sei ficar sem vocês. Tudo é diferente se eu não estiver com vocês. E não! A gente precisa se valorizar, a gente precisa ter prazer na nossa companhia. E eu agradeço a Deus o dia que Ele abriu os meus olhos, porque eu não parei. Depois que eu detectei que eu estava fazendo isso com a minha mãe, depois eu transferi isso para o meu marido, passou-se um tempo, eu comecei a fazer isso com amigos. Aí foi onde eu comecei a aprender. Assim, Fernanda, para. Você fica substituindo. Quando sai de um, você coloca outro. E errar uma vez é humano, né? A duas é tolerado. Agora a terceira, não quero ir para a quarta. Já aprendi a lição. E como alguém que não quer errar pela quarta vez, eu tenho observado as redes sociais, em que se a gente não tiver cuidado, a gente se torna dependente emocional dela. Como pode? Que loucura, né? A gente coloca na mão de pessoas, dos usuários, a nossa autoestima, a nossa validação de que o nosso conteúdo só é bom pela quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamento. E eu quero te conscientizar sobre isso, sobre usar as redes sociais de maneira saudável, de maneira responsável e com maturidade. Em Deus eu tenho trago em oração, porque eu tenho falado, Senhor, os meus olhos veem números, mas que o meu coração possa ver pessoas por detrás desse número. Eu não quero ser refém do algoritmo, eu não quero ser refém do engajamento, né? Embora seja importante e agradável quando vocês interagem, participam, eu não posso colocar na mão de vocês a minha validação. E eu quero te incentivar a fazer o mesmo. Se naquele dia você não tá bem e você tem um costume de, por exemplo, eu vou postar essa foto aqui para ver se aumenta a minha autoestima. Não faça isso. Porque se naquele dia não tiver nenhum tipo de elogio, você vai continuar se sentindo mal? Não! Não dê a chave da sua autoestima para as pessoas, como alguém que está produzindo conteúdo. Eu só vou acreditar que o meu conteúdo é bom pela quantidade de visualizações? Não! Eu preciso confiar no que eu estou produzindo, no que eu estou trazendo aqui para vocês. É claro que é muito bom a quantidade, tanto que a gente sempre pede, olha, curta, compartilha, se inscreva, porque incentiva, ajuda. Mas a minha motivação para fazer os meus projetos, para ser alguém visual lá no Instagram, não pode ser para as pessoas, senão não vai se manter a longo prazo. A minha saúde mental não vai resistir. Então, queridos, para encerrar a minha fala, cuida do seu jardim. Eu ouvi essa frase, quando você cuida do seu jardim, as borboletas vêm atrás de você. Então se torne uma pessoa interessante, se ame primeiro, busque em Deus este amor próprio, em amar o Senhor sobre todas as coisas, porque
Depois você vai conseguir se amar e derramar esse amor na vida das outras pessoas sem esperar, sem expectativa de que vai receber algo em troca. A sua alma vai agradecer. Fique em paz e até o próximo vídeo.